Boa tarde. Boa tarde. Estamos aqui, né, fazendo os testes e, nesse momento, nós estamos iniciando o webinar. Deixa eu me apresentar aqui. Eu sou Rosiane. Nesse momento, a gente vai, né, fazer aqui uma conversa sobre a norma, mas antes eu quero contextualizar por que, quem somos nós, de onde viemos, né? Foi criado um grupo no WhatsApp, a importância, como que a ideia desse grupo? Tem um grupo muito grande, né, olhando para a questão do plano de segurança da água. E, nesse sentido, nós conversamos, entendemos a importância de criar um grupo no WhatsApp com várias pessoas, aberto a todos, para que nós possamos discutir, trazer informação, trazer eventos, enfim, várias informações com o objetivo focado na questão da implementação de plano de segurança da água, e aí a gente foca na questão da segurança da água, que faz parte do plano de segurança da água, né? Esse WhatsApp foi criado muito rápido, então a gente tem 200, a última vez que vi, estava com 255 pessoas, então um sucesso. E aí, né, face à questão de uma solicitação por todos de que amanhã é o término da consulta pública da norma da BNT, a NBR 15.784, produtos químicos utilizados no tratamento de água para consumo humano, efeitos à saúde e requisito, nós achamos de uma forma ainda muito rápida, né? Nós estamos nos estruturando, então eu já estou pedindo desculpa se tiver alguma falha nossa, porque a semana que vem nós vamos sentar, nós temos 6 administradores que vai estar trabalhando essa ordenação desse grupo para ser muito bom. Então nós estamos realmente já pedindo desculpa por alguma falha que houver, para a gente aqui discutir num domingo, às 18 horas, convidamos o professor Macedo para estar falando dessa norma e agradecemos aos nossos colegas que estão nesse momento no domingo conversando aqui e ouvindo as questões da norma e a repercussão e os pontos relevantes e de destaque que o professor Macedo vai estar trazendo, né? Então, aí agradeço, professor, a sua primeira predisposição de imediato e a todos que estão nos assistindo. Agora passo para a Gabi, que está fazendo essa orientação aí, né, aqui, né, controlando, e é isso, né? Então vamos ter um bom debate e estamos aqui à disposição. Muito obrigado, professor. Olha, não tem que agradecer, não. A gente tem que contribuir para que a gente mude e melhore a qualidade da água e melhor a segurança da água no Brasil. E eu me propus deixar o meu sábado, porque sábado eu tive que preparar o material, e o meu domingo para tentar trazer alguma coisa, porque a gente tem que retornar para a sociedade alguma coisa. E eu estou tentando fazer isso via ajudar com essas ideias e propostas que eu vou fazer. Então, por isso, resolvi dar essa pequena contribuição para todo mundo, cara. E a hora que vocês autorizarem, a gente coloca a apresentação na tela. O que, na verdade, isso aí? Isso é uma discussão de proposta que eu estou fazendo para alterar o projeto inicial. Eu preparei uma apresentação no PowerPoint, mas é a primeira vez que eu estou usando o YouTube, não sabia das limitações, senão a gente tinha feito de outra maneira, feito pelo Zoom, que dá para fazer também, jogar para o YouTube, que te dá mais flexibilidade, então nós vamos tentar mostrar para vocês. Então, a primeira coisa que tem que falar para vocês é todo o material que será apresentado é uma proposta de alteração no projeto de revisão da norma. É minha opinião pessoal, que poderá ser criticada, elogiada, etc. E entendo e penso que será avaliado pelo Comitê Brasileiro de Química, CB10. É importante falar que eu não falo, eu publico tudo que penso dentro da área técnica e abro todas as oportunidades para crítica. Então, todas as informações que eu vou apresentar aqui agora, as referências, estão nos reviews que já estão publicados no meu site há mais de 2 anos. Essas são as minhas redes sociais. Esses são os 6 livros meus que estão em venda atualmente, tá? A gente tem uma rede social que é estritamente técnica,
essa Águas e Águas, com esses nomes todos, são técnicos, são materiais, publicações, tudo que eu faço técnico, eu coloco nessas redes. E a gente precisa ter uma ideia o seguinte, o que vai apresentar aqui é público, não tem direito autoral sobre isso. E se você der uma olhada na Lei de Direito Autoral do país, no artigo 7, parágrafo 3º, fala que no domínio das ciências não abrange o conteúdo científico ou técnico do direito autoral. Então, quando eu falo de propriedades, característica química de substância, isso é conteúdo científico e técnico, de domínio de interesse público, principalmente quando você expõe a saúde pública. O artigo 8, também citado, que eu vou citar aqui, não são objetos de proteção do direito autoral qualquer procedimento normativo. Tá? E o último artigo que eu vou citar, o 46, não constitui ofensa ao direito autoral a citação em livro ou qualquer meio de comunicação para fim de crítica, polêmica, discussão, basta indicar o nome do autor daquilo que nós estamos fazendo. Perfeito? Do que nós estamos falando, de quem nós estamos falando. Então, eu entendo que a norma da ABNT ela tem que ter informações sustentadas por referência bibliográfica, considerada científica, resultado de pesquisa e desvinculado do interesse comercial. E está sempre atualizado. E tudo que eu falar aqui, eu vou apresentar uma fonte de todas as informações da onde eu tirei. Eu entendo que isso é uma contribuição que a gente vai dar para uma norma. Vou tentar contribuir para essa norma. Este é o primeiro fato que eu vou tratar aqui. É sobre peróxido de hidrogênio. Nós temos uma tabelinha, ele está incluído na parte de desinfecção e oxidação. O peróxido de hidrogênio está caracterizado como um agente de infecção e oxidação. Eu entendo, isso aí não escrevi na minha proposta, porque não tinha espaço, que a desinfecção e oxidação, as tabelas deveriam ser separadas, porque nem todo agente oxidante é sanitizante no meio aquoso. Vou repetir, no meio aquoso. Perfeito? Para a gente falar em oxidação, nós temos que ter um parâmetro, e o parâmetro é o chamado potencial de oxirredução, que está tabelado aí com os valores preconizados, todo mundo conhece, e é sobre isso que nós vamos entrar em detalhe para poder falar sobre a oxidação. A primeira coisa que eu tenho que falar para você é que o peróxido de hidrogênio, conforme essa referência, sem um catalisador, ele é um oxidante moderado de matéria orgânica e não tem resíduo duradouro. Agora, quais são os catalisadores que se entendem no mercado que devem atuar junto com o peróxido de hidrogênio? É o metal ferro 2, o V e o ozônio. Quando existe a presença desses catalisadores, o peróxido de hidrogênio, em vez de decompor em água e oxigênio, ele libera o chamado radical hidroxil. Não confunda com o radical hidroxila. O hidroxil tem um potencial de 2,80, dos maiores potenciais que nós temos. Agora, quando ele se decompõe em água e oxigênio, o oxigênio tem um potencial de 0,40 milivolts. Isso significa o quê? Que ele perde, o peróxido perde a sua capacidade de agente oxidante forte, porque, na verdade, o potencial, o RP dele é 1,76. Perfeito? E aí, eu preciso agora apresentar para vocês aonde está escrito isso. Onde mais pessoas falam a mesma coisa que eu disse. Esse é um artigo citado por um brasileiro, Ramos Albuquerque e Amanda Silva, tá certo? De 2020. Esse artigo, ele cita quais são os agentes, vamos dizer, catalisadores, que ajudam o peróxido de hidrogênio a liberar o íon ferroso, o ozônio e a radiação UV. Então, esses agentes ajudam o quê? Que o oxigênio, que o peróxido libere, tá certo? O radical hidroxil. Aí eles falam, vamos botar agora uma referência internacional, um livro específico, tá certo? De oxidação química. Ele também cita os mesmos catalisadores para o peróxido de hidrogênio. Isso aqui está repetido novamente. Quer dizer, quando você tem peróxido de hidrogênio puro, sem catalisador, ele não possibilita a oxidação de inúmeros compostos. Agora, se ele tem os catalisadores íon ferroso, ozônio e UV, ele libera radical hidroxil, então ele é eficiente. Então, por exemplo, ferro 2+, passa para ferro 3+, com peróxido de hidrogênio como agente oxidante, porque o ferro 2 é um agente oxidante. Lá no meu material em PDF, você vai encontrar as reações indicando
essa capacidade de liberação de radical hidroxil pelo peróxido de hidrogênio. Agora, eu preciso apresentar para você também prova de uma comprovação rápida de decomposição do peróxido de hidrogênio. Porque eu falei, e aí qual é a principal? A principal é essa aí. Eu vou pegar um aquário e vou colocar lá dentro deste aquário o quê? Uma solução de hipoclorito de sódio, de água sanitária. E eu preparei várias soluções, 5 ppm, 14,5, 18 ppm. Vou colocar ácido hipocloroso, que tem um potencial 0,48, e tem um DL50 de 2.000 a 5.800 miligramas. Vou fazer a mesma coisa no outro aquário, igualzinho, com os mesmos peixes, com peróxido de hidrogênio. Aí eu faço a pergunta, o que vai acontecer com o peixe? O peixe morre quando você põe a água sanitária e o peixe não morre quando você põe o peróxido de hidrogênio. Você fala, por que o peixe não morre na presença do peróxido de hidrogênio com maior RP e maior toxicidade se comparado com o ácido hipocloroso? Ele não morre por uma explicação simples, porque o peróxido de hidrogênio se decompõe rapidamente em água e oxigênio e peixe respira O2. Aí você fala, o senhor não é biólogo, como é que o senhor está falando isso para mim? Simples, eu vou mostrar para você uma pesquisa só. Essa pesquisa, publicada em 2020, está escrito que, quando aplicado o peróxido de hidrogênio, como se decompõe rapidamente em água e oxigênio, ele pode se transformar numa fonte de geração de oxigênio. Então, no transporte de alevinos, de um lugar para outro, dentro de caminhões tanques, eles colocam peróxido de hidrogênio. Isso prova que o peróxido de hidrogênio se repõe rapidamente, porque se ele não decompôs, com o RP que ele tem, ele mataria os peixes. E mais, todas as físicas das empresas que vendem peróxido trazem informação de que ele se decompõe rapidamente, que ele é facilmente degradável. Eu não coloquei as fichas aqui para não aumentar o número de slides, mas lá no arquivo PDF que vocês têm disponível, eu enumerei vários exemplos de fichas em que você tem a decomposição do peróxido de hidrogênio rapidamente indicada pelo próprio documento de quem vende peróxido. Perfeito? Isso aqui é um trabalho interessantíssimo, que comprova exatamente o que eu disse para você. É um trabalho feito por pesquisadores da Universidade Federal de Viçosa, em que eles chegam a uma conclusão, e a conclusão que eles chegam é que do trabalho pesquisado não melhorou nada na água bruta a utilização do peróxido de hidrogênio. Agora, não melhorou por quê? Porque o peróxido de hidrogênio não tinha catalisador suficiente para liberar radical hidroxil para que houvesse a oxidação, no caso aí de ferro 2 e magnésio, que ele queria. Houve uma interferência que não permitiu essa liberação, ou ele se decompôs rapidamente. Então, isso mostrou para você que o peróxido de hidrogênio só será um bom oxidante se ele tiver um catalisador, como ferro 2, UV e ozônio, para obrigar ele a liberar o nosso amigo radical hidroxil. Do contrário, não será. Então, com base em todas essas publicações, essa é a primeira proposta que eu fiz. Com base em todas as referências bibliográficas apresentadas, é possível concluir que o peróxido de hidrogênio é um agente oxidante, mas seria considerado eficiente na presença de um catalisador, para estimular a produção de radical hidroxil. Repetindo, sem a presença dos radicais hidroxil, o peróxido de hidrogênio, na melhor das hipóteses, é um oxidante moderado de matéria orgânica e não tem resíduo duradouro. Então, eu acho que informações como essa deveriam constar na norma, porque o que está na norma parece que ele é um agente oxidante que funciona o tempo todo e não vai funcionar, conforme as referências que eu citei. A outra coisa que nós temos que falar agora é desinfecção química. Primeiro, não existe desinfecção química, perfeito? Junto com oxidação de matéria orgânica. O agente oxidante age na matéria orgânica carbonácea ou nitrogenada, perfeito? Em primeiro lugar. Depois, se sobrar residual, que ele vai ter a possibilidade de atuar sobre os organismos no meio aquoso. Se o agente oxidante apresentar uma estabilidade e mantiver residual, ele agirá num processo de infecção, é sanitizante. Agora, nem todo agente oxidante será sanitizante no meio aquoso. E outra coisa, quando você tem desinfecção química, você tem a morte bacteriana. Mas essa morte dos organismos não ocorre de 1, 2, 3 ou 4. E os organismos também não aparecem contando 1, 2, 3 e 4. Eles aparecem em ciclo logs. Então, você tem 10 elevado a 1, 10 organismos. Ele vai pular para 100, 10 elevado a 2. Depois ele pula para 10 elevado a 3, 1000. 10 elevado a 4. Até, por exemplo, 10 elevado a 6, 1 milhão. Então, os organismos crescem em ciclo logarítmicos.
e não de 1 em 1. Agora, na hora que você vai eliminar ou inativá-los, não adianta você matar 1, 2, 3. Você tem que eliminar ele em ciclo logarítmico. Então, por exemplo, você tem 1 milhão. Você quer que sobre somente 100 organismos. Então, você passou de 10 a 6 para 10 a 2. Então, você reduziu 4 ciclo-logs. Então, toda substância química ou sistema que é capaz de fazer desinfecção química com redução de ciclo-log é chamado bactericida. Perfeito? Então, eu preparei até uma arte, mas não vai dar para apresentar, mas fica aí para vocês. Ó. Se você tem, vamos supor, você quer 10 a 6, 1 milhão de organismos, você passou para 10 a 3, você reduziu 3 ciclo-logs. Então, nós falamos que você reduziu 99,9% dos organismos. Perfeito? Se você passou, por exemplo, de 10 a 6, para quê? Para 10 a 2, reduziu 4 ciclo-logs. Então, você recebeu 99,99% dos organismos. E assim por diante. Perfeito? Então, todo princípio ativo que vai fazer desinfecção química, ele tem que ter o quê? Redução de ciclo-logs. Se não houver redução de ciclo-logs, não tem jeito. E aí aparece uma nova definição importantíssima. CT, concentração miligrama vezes tempo. Isso tem aí mais de um século, 114 anos. É um dos fatores mais importantes para determinar ou prever a eficiência de herbicida de qualquer desinfetante. É o fator CT. E outra coisa, se o CT de um produto químico é alto contra um micro-organismo, é porque ele é pouco eficiente. Então, quanto maior o CT, maior a dificuldade. Quanto menor o CT de um micro-organismo relativo a um desinfetante, maior a facilidade de você eliminá-lo. Perfeito? E aí nós começamos a aparecer sobre peróxido. Este documento, de 2011, de uma agência de proteção ambiental, ele traz claramente sobre aquela concentração de ozônio com ultravioleta para botar a forma radical hidroxil. E ele fala que o peróxido de hidrogênio, essa situação, porque luz não tem residual, ele não apresenta residual e se decompõe tão rapidamente que você não consegue determinar o CT para ele. É isso que essa referência está trazendo. Agora você fala, o que nós podemos trazer mais de informação sobre essa instabilidade, essa não liberação? E aí você começa a ver o seguinte, se usar peróxido, vai levar à formação de água e oxigênio, se não tiver o catalisador. Se tiver a presença, se libera a radical hidroxil. E por isso, por essa decomposição rápida, você vai ter uma dificuldade de determinar o CT do peróxido. Aí fizeram testes em água destilada, esterilizada ou autoclavada, perfeito? E o que eles fizeram os testes? Eles pegaram uma água, destilaram ela ou esterilizaram, eliminaram todos os outros organismos e botaram somente um organismo lá dentro. E essa conta de um organismo lá dentro, né, chegou a encontrar um CT que está na 6ª ordem da classe dos milhares, centenas de milhares para o peróxido de hidrogênio. E a maior parte não consegue nem alcançar o ciclo log. Então, essa tabela aí mostra isso de modo claro. Se você pegar, por exemplo, uma Escherichia coli, que é fácil de matar, o CT para o peróxido é 4.500. Se você pegar o CT comparado com o derivado clorado, é 0,5. O CT do peróxido é 9.000 vezes maior. Se você pegar um vírus, um poliovírus, um adenovírus, igual eu botei aqui, o adenovírus é responsável pelo processo, se eu não me engano, de conjuntivite, transmitido pela água. Olha só, o CT do peróxido varia de 2.650.000 a 10.500.000, enquanto o CT do derivado clorado contra o mesmo vírus varia de 6,4 a 0,75. Então, vocês estão vendo que tudo está provando que o peróxido só vai ser eficiente no processo de infecção se você tiver uma concentração muito alta e ele se mantiver lá para poder eliminar esse micro-organismo. Do contrário, ele não é um agente de infecção. Isso aqui é um trabalho publicado no encontro da Sabesp, Associação de Engenheiros Sabesp. Esse trabalho foi publicado em 2020 e a conclusão dele é o seguinte: o único inconveniente desse POA é não prover residual desinfetante, ou seja, é luz e peróxido. Apaga a luz, não tem residual, e o peróxido não mantém. Então, vocês estão vendo que todas as pesquisas que eu estou mostrando para vocês,
elas são claras. Essa aqui, para você ter uma ideia, é uma publicação do Manual de Medicina Preventiva da Marinha Americana. Está proibido usar luz ultravioleta e peróxido de hidrogênio no processo de infecção de água recreativa. Não está escrito, pode usar não sei o quê, não. Estão proibidos, está escrito na publicação. Agora, fala, por que proibiram? Porque você não consegue alcançar um RP mínimo de 650 milivolts, não consegue atingir esse nível, falta manutenção visual, e você tem um outro problema que eu vou falar mais à frente, que é a DL50, do peróxido, que é menor que 2.000 miligramas por quilo. Isso aqui é um outro documento americano, perfeito? Esse documento é do Ministério de Saúde americano e do Centro de Prevenção de Doenças americano, publicado em 2014, 2016, 2018, 2023. Todas as versões falam a mesma coisa. O peróxido de hidrogênio é usado como desinfetante de superfície dura e foi registrado com esse propósito na Agência de Proteção Ambiental Americana. Nos Estados Unidos, não existe registro do peróxido de hidrogênio como sanificante. Isso aqui é na Europa. O que a Europa diz sobre o peróxido? A Europa montou uma comissão europeia e conseguiu, em 2015, colocar um documento específico sobre o hidrogênio peróxido. E o PT5 é a área relativa à desinfecção de água potável. Só que nesse documento, o uso do peróxido tem muita restrição, mas muita restrição. Tá? E esse número de restrições quase inviabiliza, porque eles falam que pode usar por 20 minutos de 10 a 100 dias por ano só. E outra coisa, o máximo que você pode ter de concentração é 25 miligramas por litro. A concentração máxima. Ou seja, como é que você vai usar um produto só 20 minutos de 10 a 100 dias por ano? Uma estação também de água, ela produz água direto. Então, está comprovado que o peróxido tem problema no processo de infecção. Em 2020, nós temos aí um outro produto da Comissão Europeia. Eles autorizaram um produto chamado Belox, tá? E esse produto foi registrado por uma empresa da Eslovênia, que vai ser usado em alguns países. De peróxido de hidrogênio também, tá? O princípio ativo dele. E outra coisa, eles mantêm as restrições. O máximo que você pode colocar é 25 miligramas por litro, 0,025%, mais ou menos. E mais, eles estão indicando no documento que você tem que ter 15 horas de contato com a água para ser eficiente com o processo de infecção. E mais, você tem que controlar o nível de peróxido na saída da ETA e controlar na torneira do usuário final. Então, vocês estão vendo que eles estão usando, mas você fala, mas por que existe essa restrição tão grande nesse país? E aí, antes de eu entrar nessas restrições, eu vou voltar e falar sobre a presença do radical hidroxil. O radical hidroxil, que nós citamos, é excelente, ele sobrevive alguns segundos, microsegundos na água. E a concentração dele é muito baixa. Para você ter uma ideia, é 1,7 vezes 10 a menos 11 gramas. Ou 10 a menos 12 mol a concentração dele. Você mostra que você tem um consumo rápido muito grande e uma concentração muito baixa. E isso é uma referência das pessoas expoentes do Brasil. Tá certo? Daniel, Brandão, o Di Bernardo, todos esses falam essa mesma coisa. Ou seja, a atuação dele no processo de infecção é muito reduzida. E todo mundo falava, botou peróxido, vai aparecer o radical hidroxil e ele vai matar as bactérias. Não, não mata bactérias. E aí você precisa ver as informações internacionais sobre isso. Vamos apresentar aqui para você. Esta aqui é de 2017, é uma tese de doutorado defendida na Austrália. Ela trata exatamente disso. Ele fala, essa envolve ozônio, e ele fala que para minimizar a influência da desinfecção do ozônio, você acaba gerando radical hidroxil. Ou seja, o radical hidroxil, para o ozônio, ele é pior no processo de infecção do que o próprio ozônio puro, o O3.
Eu acho que vocês nunca tinham ouvido falar nisso, que o radical hidroxil tem uma ação de desinfecção menor que a do ozônio. Isso aqui já é uma dissertação de mestrado definida nos Estados Unidos. E ele fala, no processo dele, a desinfecção dentro do sistema de ozonização depende apenas da exposição ao ozônio e não a exposição do radical hidroxil. Porque você consegue eliminar algumas bactérias, mas não consegue desinfecção química em ciclo logs. Por isso que não é considerado. Então, eu apresentei 2 internacionais para você, uma tese de doutorado e nos Estados Unidos. E este aqui é do Canadá. Fala a mesma coisa. Embora o radical hidroxil seja um oxidante extremamente poderoso, confirma de modo inquestionável que o radical hidroxil desempenha um papel menor na desinfecção em relação ao ozônio. Então, quando você tem ozônio, é melhor você ter O3 na água para desinfecção do que ele se decompõe em radical hidroxil. E vocês viram que eu citei países diferentes, formas de publicações diferentes, de anos diferentes, e todo mundo diz a mesma coisa. Agora, vamos voltar àquela questão da DL50. Hoje, no mundo, essa questão de toxicidade ela é gerenciada pelo GHS, que é um sistema global de harmonização de informações químicas. E aí, esse GHS definiu, e apoiado pela Organização Mundial de Saúde, que uma substância moderadamente perigosa, tá certo? Que causa menos problema, ela tem uma DL50 miligramas por quilo de peso corpóreo, que varia de 50 a 2.000. Então, eles não indicam que você tenha um produto para ingestão oral maior que 2.000 miligramas de peso corpóreo. Aí você fala, mas isso aí é internacional. Não, nós temos legislações no país. Essa que eu estou mostrando aí agora, ela é uma legislação de 2010. Isso tem nada menos, né, que 13 anos. E ela fala o que nos artigos dela? Que qualquer substância saneante no Brasil tem que ter uma DL50 maior que 2 miligramas por quilo quando líquida. Aí você fala, mas isso aí não é para água potável. Não, senhor. Existe na legislação um item específico de desinfecção sobre água potável. Então, nós falamos uma legislação que é voltada para a água potável, que exige que o produto saneante líquido tenha uma DL50 maior que 2.000. Essa é de 2010, mas eu tenho uma de 2023, também para água potável, que confirma que o valor da DL50 deve ser maior que 2.000 miligramas por quilo. Então, os senhores estão começando a entender que a legislação diz, todo aparato internacional de divulgação sobre toxicidade indica maior que 2.000. Aí, o que eu fiz? Eu fui procurar o ADL50 do peróxido de hidrogênio. Fiz um levantamento, tá certo? Esse levantamento que eu fiz está nessa tabela, desde 99 a 2022, e eu não encontrei uma indicação que o peróxido de hidrogênio tenha uma DL50 acima de 2.000. Existe uma publicação de 2020 no Brasil que uma parte dela, o autor, ou os autores, falam o seguinte, que você tem que monitorar os níveis do peróxido residual ou sérios danos à saúde da população no caso de uma água destinada ao abastecimento público. Quer dizer, ele avisa que pode causar sérios danos às pessoas se você tiver o quê? Nada mais, nada menos que a utilização do peróxido de hidrogênio, que tem que monitorar. E a DL50 dele é menor que 2.000. Quer dizer, você está vendo que nós estamos falando de um produto que todas as dicas estão colocando condições. Lembra lá daquela resolução da nossa amiga lá, da Comissão Europeia? Existe dentro dela que a toxicidade aguda do peróxido varia de 694 a 1.270 miligramas por quilo corpóreo. Por isso que eles colocam todas aquelas restrições de exposição. Essa é a de 2015. Agora, se você pegar a de 2020, vai estar também colocada a mesma coisa, aquele do Belox, que eu falei. Eles citam a mesma cuidade. Por isso que existem restrições de controle máximo de adição na água potável e o máximo que você pode ter de residual. Qual a conclusão que eu posso tirar com base nisso tudo? Primeiro, em função de informação, o peróxido de hidrogênio
não pode ser indicado como sanificante desinfetante no meio aquoso, principalmente tratando de água potável, porque nós temos duas resoluções, a de 59 de 2010 e a 774 de 2023, que falam que você precisa ter uma DL50 maior que 2.000 miligramas por quilo de peso corpóreo, qualquer saneante líquido. Outra coisa importante, que a característica da DL50 depende da função da substância dentro d'água. Você vai jogar ela dentro d'água. A dosagem dela vai ser importante para saber isso. Então, eu entendo, em função dessas restrições todas, que a norma da ABNT tem que trazer uma indicação de uso e dosagem do peróxido de hidrogênio máxima, em função da toxicidade e das exigências brasileiras e das referências internacionais. Hoje não tem isso. Eles só citam na norma que é desinfetante e oxidante. Então, o peróxido não poderia ter citado nessa norma como agente de desinfecção. Agora, veja que coisa séria. Tem um termo, tem uma parte chamada 8.3 na norma, e essa parte ela fala o seguinte, que o bromato é uma impureza conhecida resultante dos processos de produção dos hipocloritos. Considerando os riscos potenciais de desenvolvimento de câncer associado à associação humana ao bromato, é recomendável que a produção ou introdução de bromato na água para o consumo humano seja limitada às duas principais fontes. Bromato na água para consumo humano são limitar a fonte, ozonização de águas contendo brometo e o uso de produtos contendo bromato, como hipoclorito de sódio e cálcio. E aí eu fui procurar informações. Falei, eu vou procurar informações aonde que eu encontro isso. Então, existe uma publicação de 2016 específica sobre bromato, publicada no Canadá, há 7 anos atrás, e da avaliação que eu fiz, senhores, ela é extremamente tendenciosa. E os resultados que ela apresenta contradiz ela mesma. E o pior, ela se baseia numa referência de 30 anos e não confirma essa relação de bromato com hipoclorito de sódio e de cálcio. O que eu fiz, então? Falei, vamos lá ver essa referência. Qual que é essa referência? A referência é um autor, Bolyard et al., 1992. E se você ler, vai estar escrito no texto lá do 2016, a presença de bromato, e ele cita bromato e cita simplesmente que é relativa à formação pelos hipocloritos. Só que na hora que eu fui olhar a referência, senhores, tomei um susto, porque essa referência que está citada lá no fundo dessa publicação, ela trata da ocorrência de clorato. Veja, ele citou o bromato no texto, mas a referência que ele indicou indica a ocorrência de clorato. Na minha opinião, duas coisas podem ter acontecido. Os autores, ou o autor, confundiu bromato com clorato, ou, intencionalmente, por eles não terem outra referência, eles mantiveram, acreditando que ninguém ia comparar o que estava no texto original lá no início com a referência bibliográfica citada no final. Vocês vejam que, na verdade, não tem nada a ver a sustentação dessa referência de 2016. Agora, ele citou mais duas bibliografias, Weinberg e Stanford. Eu falei, vou lá olhar essas bibliografias, de que se refere essa bibliografia, porque a primeira já deu problema. Quando eu vou olhar, ele fala no bromato, só que ele fala do hipoclorito, mas não tem o hipoclorito de cálcio, é só o hipoclorito de sódio, que está citado no Abrest. E o pior, mais abaixo, ele cita o seguinte, que o máximo que se conseguiu formar, no estudo que ele fez, foi 3 microgramas por litro. Mas a Organização Mundial de Saúde, nessa época, indicava 10 microgramas por litro. Ou seja, o que formou na publicação é, no mínimo, mais que 3 vezes menos do limite máximo imposto pela Organização Mundial de Saúde. Não havia você falar que formava bromato em níveis considerados perigosos. Aí eu fui ver essa ligação do Stanford. Quando eu chego lá para olhar o Stanford, aparece uma outra coisa, que ele está vinculado à eletrólise da água salgada. Falou, quer dizer que está vinculado à eletrólise da água salgada. Muito bem. Aí eu vou ler o Abrest. Quando eu leio o Abrest, eu tenho uma outra surpresa.
Nos resultados, ele apresenta que o resultado é menor que 1 micrograma cúbico para perclorato. Não tem resultado de bromato. Deixa eu tomar um gole d'água aqui. Então, você está começando a entender que nós estamos vendo uma publicação que tentava vincular bromato com hipoclorito. E quando você vai ver, não tem nada a ver. Que, inclusive, você vê o ápice, não cita só perclorato. Mas como? O título do negócio lá está dizendo de bromato também, mas só tem resultado de perclorato. Eu falei, vou procurar, então, os resultados e deve ter um quadro do resultado. Quando eu abro, este é o quadro. Senhores, 2 microgramas formou, em média, 0,11 micrograma por litro de bromato. 5 miligramas formou 0,26. E 10 miligramas formou 0,53 microgramas por litro. Então, você fala, é tudo menor que 1 micrograma por litro. E o cara citou lá, e citou numa norma de 2023, que havia uma vinculação entre a formação de bromato com hipoclorito de sódio e de cálcio. E pior, dentro desse mesmo artigo, eu coloquei aí os dois, existem 2 referências da Agência de Proteção Ambiental Americana que claramente diz: não recomendo o monitoramento quando se usa hipoclorito com relação ao bromato, porque a contribuição dele é menor que 1 micrograma por litro. Tem uma outra publicação lá dentro também, dizendo que a formação de bromato não é importante, significante, quando você usa hipoclorito. Então, vocês estão vendo que todas as referências descartam essa correlação. E ela está na norma de 2023. E são referências de 2003. Você fala de 2003? De 2003. E agora, eu vou apresentar para vocês um pedacinho, novamente, daquilo lá, que vocês vão ficar mais assustados. Esse pedacinho é do artigo, né, de Canadá 2016, que ele cita várias referências. Ele fala que o bromato está vinculado quando você usa cloreto no processo de eletrólise da água salgada. Porque você põe água salgada, põe eletrólise, forma clorogás e depois forma hipoclorito. Ele fala que nesse processo vai formar o bromato. E aí você começa a entender o seguinte: primeiro, todas as referências dizem que não tem significação nenhuma, então não tinha que haver a publicação, a presença de bromato. Quando ele fala do cloreto, ele fala que o bromato vai ser formado, ele fala primeiro lá no texto, que o bromato vai ser formado nesse processo de eletrólise. Quando você vai ver a referência de 2011, afirma o bromato não é formado quando ocorre o processo de eletrólise. Qual é o problema? Qual é o momento do processo de eletrólise? É a formação de clorogás, que é o primeiro item. Se você quiser ver essas equações, estão lá no meu material em PDF. Então, você forma pela eletrólise clorogás, depois o clorogás formado, ele reage dentro do meio, formando no final hipoclorito de sódio, mas já não é mais eletrólise. E ele fala que o bromato não forma quando se forma clorogás. Ou seja, a própria referência desmente tudo que está na frente, para frente. Agora vem outra coisa. Você veja o seguinte: nós temos a formação do bromato. Quem está vinculado à formação do bromato? É o ozônio. Então, eu botei 2 referências aqui, uma de 2020 e da própria Organização Internacional do Ozônio, vinculando a presença de bromato quando você aplica ozônio numa água que tem brometo. E todas as publicações internacionais após 2016, não citam aquela como referência Canadá 2016. Fala, por quê? Porque todo mundo descobriu que aquilo lá era montado. Eu não apresentei aqui os resultados para vocês que eles encontraram, mas lá num review meu você vai encontrar todos os resultados para não encher muito de informação. E os resultados que eles indicam são absurdos. Então, aquela publicação que podia subsidiar a norma de 2023 para dizer que havia uma relação entre bromato e os hipocloritos de sódio e de cálcio, ela é tendenciosa. Ela se autodesmente.
E aí você começa a entender. Esse texto que você está vendo aí na nossa norma de 2023, esse texto está dentro aí, está na página 5. A barrinha do peróxido, desinfecção e oxidação, está na página 9. E essa parte, página 9, aí embaixo, da amônia, etc., eu vou falar nela ainda. Isso tudo, meus senhores, está na BNT de 2009. A BNT de 2023 copiou integralmente uma informação que está na BNT, da norma BNT de 2009, e colocou como uma verdade. Eu fiz essa descoberta agora, no 19/8/2023. E como perguntar não ofende, eu não sei. Será que copiaram a norma de 2009 igualzinha de toda de 2023? Não sei. Alguém vai precisar comparar. Agora, os senhores vão concordar comigo que você botar um texto afirmativo, sem botar uma referência e dizer que é uma verdade numa norma, no meu ponto de vista, é um desrespeito ao bom senso. E vocês vão entender comigo o seguinte: como é que você pega uma norma de 2009, que tem aí 14 anos, e não muda o texto, não muda as informações das tabelas? Vocês vão concordar comigo que passar 2 anos, será que copiar a norma de 2009 e publicar em 2023? 2 anos para copiar e colar, meu amigo, é muito tempo. E isso que eu estou falando para os senhores está disponível. Eu tenho esse arquivo da norma de 2009 em PDF. Se alguém quiser comparar com a de 2023, a gente possibilita lá no grupo PSA, eu ponho o PDF dele lá. Qual é a conclusão que eu posso chegar com relação a essa parte, em relação a que está na norma de 2023? Em função da falta de referência bibliográfica, científica, e que sustenta e comprove, por ser claramente tendenciosa, a afirmação bromato é uma impureza conhecida resultante do processo de produção do hipoclorito, eu indico que você tire todo esse texto de lá, que é uma clara fake química, meu amigo. A norma da BNT, ela não pode sair com um negócio desse. Não sei se vão aceitar a minha ideia ou não vão aceitar, mas não pode sair. Você está pegando um negócio que está em 2009, passando para 2023 como se fosse uma verdade. E todo mundo viu para trás que não é verdade. Não existe a correlação por indicação de ninguém. E nem a Organização Mundial de Ozônio, a Organização Internacional de Ozônio, a IOA, ela indica hipoclorito formando bromato, rapaz. E ele seria o mais interessante, porque eles tirariam das costas dele, ou dividiriam com os derivados clorados, a formação de bromato numa água potável. E nem eles citam. E a norma da BNT coloca isso lá como uma verdade. Essa aqui é aquela tabelinha que eu botei para você, que está na norma de 2009, igualzinho, tá? Eu acho que só mudar a ordem. Fala sobre hidróxido de amônio, sulfato de amônio e amônia como fonte de amônia. Então eu peguei essa aqui e fiz um pedacinho sobre cada um dos produtos. O primeiro produto, né? O nosso amigo sulfato de amônio não é agente de oxidação e não é agente de desinfecção. Ele poderia ser colocado como um gerador de amônia para gerar cloraminas, perfeito? Porque ele poderia ser usado para isso. Agora, eu procurei na Embrapa, a fonte está aí, ele é tido como fertilizante. Procurei um artigo, o artigo é de 1942, que cita ele, tem 81 anos, que fala que ele seria uma fonte de amônia. E procurei a empresa, uma propaganda de uma empresa que vende sulfato de amônio. E ela também não fala que ele é para tratamento de água, que é usado para gerar amônio no tratamento de água. A segunda informação é o hidróxido de amônio. Mas o hidróxido de amônio eles falam que é conseguido através da amônia e água sob pressão, a temperatura controlada. O hidróxido de amônio também não é agente de desinfecção e oxidação. Não encontra disponível hidróxido de amônio como percussor de formação de amônio. Procurei ver se achava alguma coisa de tratamento de água potável, não achei. E eu acho que seria tão incoerência, porque se você precisa de amônia e água para formar o hidróxido de amônio, é mais fácil utilizar amônia. Fica mais barato, pô, do que se fabricar hidróxido de amônio. E a amônia anidro, todo mundo conhece, ela é usada para gerar cloramina no processo. E eu sou contra o processo, estou sendo muito claro para você. Eu acho que uma coisa que é 100 vezes mais potente, tá certo?
você tem que usar uma concentração 25 vezes maior para conseguir o mesmo resultado. Eu uso o derivado clorado. Mas aí, qual é a conclusão que eu posso chegar? A conclusão que eu posso chegar, meu caro, é que amônia, hidróxido de amônio, sulfato de amônio não são agentes oxidantes e infetantes. Logo, se quiser citar amônia, ela teria que ser citado lá o seguinte: geração de monocloramina na cloraminação, porque ela não é nem agente oxidante ou desinfetante, e ela está lá como agente de desinfecção, cara. O hidróxido de amônio e o sulfato de amônio, que não são oxidantes ou desinfetantes, eu indico que os retire. Que retire esse material da norma, porque não tem justificativa. E eles foram também daquela fé lá. Isso que vocês estão vendo aí, que vai aparecer para vocês aí agora, é o quê? É a página final, quando você vai botar alguma coisa, algum questionamento da norma, na BNT. Só que você só pode colocar informação, imagem. JPEG, JPG, PNG, GIF, TIFF, PMP. Você não pode botar um arquivo PDF lá dentro. E aí, o que eu fiz? Para não deixar de colocar alguma coisa, eu fiz imagem somente das minhas conclusões e botei lá dentro. E você só pode colocar um arquivo de cada vez. Me parece que a ABNT dificulta você colocar uma informação lá dentro para questionar a norma. Porque eu nunca vi questionar uma norma técnica de química somente com arquivos de imagem. Pô. Você veja, eu questionei aqueles pedacinhos ali para chegar naquele outro lugar, gastei 30 páginas no PDF. Pô. Se alguém quiser buscar essas informações todas, desses artigos, disso tudo, tem 2 reviews meus que estão disponíveis lá, como eu digo, de graça, não dói e o crescimento não ocupa lugar. Se você procurar nessas páginas que eu indiquei aí, o primeiro é a metáfora, vou colocar cloro na água, vai estar a explicação com os dados incoerentes, aquela tentativa de vincular a dita cloração com a formação de bromato. E você vai encontrar isso também no review chamado de ozônio e seus filhos, bromato e NDMA, tempo de contato. Lá dentro você tem da página 121 a 30, num item específico, essa explicação também, que nem a IOA consegue. Eu gostaria de dizer o seguinte: Deus perdoa, mas a química não perdoa. E quem mente, meu amigo, uma hora, quem fala fake química, uma hora a verdade chega e ela te derruba. Você não para em pé, é um tsunami. Digo para vocês, viver sem ler é perigoso, te obriga a quê no que te dizem. Vejam que eu peguei uma norma de 2023 para criticar, fiz o que eu achava que estava correto e, de repente, eu falei, deixa eu olhar a norma anterior. Quando eu fui olhar a norma de 2009, eles copiaram de 2009 e botaram em 2023, só porque eu li. E eu queria dizer para vocês o seguinte, o problema hoje, segundo Steve Hawkes, o maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, é a ilusão do conhecimento. Nós temos alguns iluminados no país que acham que sabe tudo. A gente não sabe tudo, pô. Se você me convidar para fazer uma palestra para vocês, igual me propus a fazer essa, envolvendo dimensionamento de ETA, dimensionamento de bomba, rede hidráulica, instalação de equipamento como ozonizador, instalação de ionizador, ozonizador, ou eletrólise de água salgada. Eu não sei nada disso. Como é que eu vou falar sobre isso? E nós temos iluminados que acham que sabem tudo. Né? Então, eles têm uma ilusão do conhecimento. Eu quero agradecer muito a atenção. Se alguém quiser perguntar, eu estou à disposição. Eu só queria dizer a vocês o seguinte, pedir desculpa, que eu preparei uma apresentação para vocês, um PowerPoint, todo em detalhe. Eu não sabia das imitações do YouTube para fazer essa apresentação. Eu não sabia. Entendeu? A boa vontade da Daiane, da Rosiane, da Gabriele, do Adriano, entendeu? É muita. E nós preparamos isso aí a toque de caixa. E eu me propus a vir a toque de caixa. Muito obrigado. Eu estou às ordens, se alguém quiser falar alguma coisa comigo aí. Professor, muito obrigada. Né? Pode falar. Eu já quero falar, viu? Daiane, depois já passa a palavra para ti, porque realmente isso me incomodou muito, viu, professor Macedo? E vou já falar aqui os meus encaminhamentos, né? Eu coordeno, né, com o professor Miesva, o CE 177, que é a gestão de recursos hídricos para abastecimento de água, de esgotamento sanitário e drenagem do CB 177, que é o CB de saneamento básico, né, da ABNT.
Então, a minha sugestão aqui é que essa sua apresentação... Vai estar gravado? Está gravado isso aqui, Daiane? Vai estar gravado? Tá? Daiane, deixa eu falar uma coisa, deixa eu interromper. Não dê essa. Eu vou gravar uma apresentação, um vídeo no PowerPoint, com a apresentação montada do jeito que eu propus, e aí depois eu mando para vocês, você distribui. Tá? Porque essa não ficou boa, não. Professora, essa apresentação, ela vai ficar no nosso canal disponível para todo mundo. Eu coloquei lá no chat que eu vou transmitir essa apresentação que o professor colocou, eu vou colocar lá no nosso grupo do WhatsApp, do GPA, que a gente... o grupo foi feito na sexta-feira, a gente já está com quase 280 pessoas, e quem quiser entrar pode mandar no inbox, que a gente acaba colocando, e eu vou colocar lá a apresentação, professora. Pode continuar falando depois da minha Vou mandar um PDF para vocês, tá? Vou mandar um PDF. Isso, que a gente complementa, aí a gente consegue mandar lá para a BNT, né? Eu vou colocar para o CB177 para essas suas considerações, tá? Eu acho super importante a gente discutir, e até falei, em algum tempo atrás, que o CB10 e o CB177, de vez em quando, eles têm que se conversar, né? Porque isso é muito importante, porque nós estamos falando o CB fala da questão dos produtos, mas o CB177 é a questão do saneamento básico. Então, acho que talvez seja um momento até interessante para essa discussão a partir, né, dessas suas considerações. Então, é isso aqui que a gente está encaminhando, né, do GT, PSA e do WhatsApp, tá? Então, eu não sei se tem mais algumas questões, era isso que eu tinha para falar, tá, Daiane? A palavra é sua agora. Eu queria agradecer, né, todo mundo, né, eu gostei muito, professor, do que o senhor falou. Eu acho que tem pergunta, Daiane, só para... Sim, eu vou pegar as perguntas, né? Então tá bom, obrigada. Eu já tinha lido o seu estudo, professor, e eu concordo com o senhor, né, quando o senhor falou da questão do peróxido de hidrogênio, né? Eu também falei com alguns outros especialistas, né, do setor. Isso é uma questão, é uma unanimidade para eles também. Então, eu achei muito interessante a gente ligar esse grupo e a gente já ter essa oportunidade. Eu peço desculpa para o pessoal, assim, porque acabou de criar o canal, quando eu fazia as lives, tinha sempre a Gabi, só que a Gabi tá de folga, tá de férias, e foi de ontem para hoje que decidiram fazer, então eu peço desculpa aí pela confusão aí, pelo horário. Daiane, deixa eu falar só uma coisa. Na verdade, isso que eu fiz não é nada mais que organizar as informações. Eu só peguei as informações e organizei com base em referência bibliográfica. E quando você organiza, coloca em ordem cronológica, etc. tal, e vai marcando, você cria um grande problema para aqueles que falam fake química. Porque uma estrutura de organização dessa forma dificulta a pessoa para poder continuar mentindo. Porque, na minha visão, você copiar alguma coisa de uma norma de 2009, passar por uma norma de 2023, sem conferir ou checar se estava tudo correto, é brincadeira. É brincadeira. Gastar 2 anos para fazer isso é brincadeira. Pois é. Eu vou começar com as perguntas, professora. A gente está com bastante perguntas aqui no site, no chat. Se eu souber responder, eu respondo. Então, se souber, eu falo que eu não sei, na hora, na lata. Tá bom, professor. Tem muita gente assim dando, né, agradecendo. A gente já tem algumas perguntas aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. O Diogo Ornella, ele fala assim: então o uso do peróxido de hidrogênio, devido à sua DL50 ser menor que 2000, o uso dele em água de piscina ou potável é proibido pela legislação? É uma pergunta. Olha, a DL50 do peróxido de hidrogênio é menor que 2.000 mg por litro. Qualquer miligrama por quilo corpóreo. Qualquer lugar que você procurar vai dar menos. A lei diz que qualquer saneante tem que ser maior. Aí você fala, é errado? É errado. Mas nós temos um problema seríssimo. Porque o que eu mostrei para vocês são resoluções da Anvisa. E a Anvisa mesmo deu um registro de um produto à base de peróxido de hidrogênio. Ou seja, a própria legislação da Anvisa contesta o registro que ela deu. Como conseguiu? Não me pergunte, porque eu não vou falar, porque eu não sei.
mas é uma vergonha. Agora, eu digo sempre, peróxido de hidrogênio, ele só consegue ser eficiente. Por exemplo, numa piscina você tem ferro 2, mas fazendo a água ficar verde. Se você usar peróxido de hidrogênio, vai passar para ferro 3 e vai simplesmente a água voltar a ficar azul. Agora, você fala para mim, você indicaria? Não. Fala, por que não? Porque o peróxido de hidrogênio no Brasil, 50%, tem um estabilizante e ninguém sabe o que é estabilizante. Se você pegar as fichas de segurança do produto químico, tinha que dizer para você, existe no mundo 20 estabilizantes possíveis de ser usado em peróxido de hidrogênio. Qual que usa no Brasil? Não existe. E vou dizer mais uma coisa para você arrepiar o seu cabelo, professora Rosiane. Se você pegar a ficha dos produtos para piscina, que tem como princípio ativo peróxido de hidrogênio 50%, nelas não constam ADL 50 do peróxido de hidrogênio. Eu tenho as fichas. Você procura e não tem. Fala, por que eles não botaram? Lógico. Que se eles colocar, eles vão provar que é menor que 2.000. Se botar que é menor que 2.000, estaria inviável sua utilização. Então, eu acho, o Daiane e a Rosiane. A Rosiane eu não conhecia, a Daiane eu já conhecia, foi minha aluna em alguns cursos. Que o grupo PSA é importantíssimo. Até que vocês o controlem para que nós tenhamos discussões técnicas lá dentro. Que não permita fake química no grupo. Por quê? Porque se você deixar partir para um negócio desse, nós não vamos ter um ponto de encontro para melhorar a qualidade da segurança da água. Que hoje, isso é brincadeira. Uma criança bebe 129 ml de água de piscina por cada 1 hora de atividade. Vocês sabiam disso? Sabia, Daiane? Você já tinha feito curso comigo, mas não sabia, não? E a professora Rosiane, sabia? Eu não lembrava a quantidade, professora. O senhor falou saber que era bastante. Pois é. Isso é comprovado, dito pela Organização Mundial de Saúde. Como é que você vai usar um produto, não a água de piscina, que as crianças vão entrar, vão beber 129 mililitros por cada 1 hora de atividade, porque põe na água, cospe, engole, entendeu? E você não sabe qual é o estabilizante que está nesse produto, mesmo sabendo que a DL50 dele é menor que 2.000. Então, eu, Jorge, não indicaria. E o pior, você sabe o que acontece, gente? É que a alquimia voltou. Por quê? Eles têm uma pedra filosofal que bate no produto. Quando dá uma pancada nele, ele muda todas as características físico-químicas dele e eles utilizam. Suas ordens, passa para outro. Professor, eu queria também fazer até... Tem alguns comentários aqui, né? O Pedro até colocou que no livro de Bernardo, que é uma referência aí para gente, né? Eu acho que da parte de água potável, nosso maior nome, né? Com certeza. A Ângela está no grupo também, a filha dele, que é a nossa referência em PSA. Mas o livro de Bernardo e da Ângela, né? Porque é dos dois o livro, fala assim, também fala que o peróxido não é um desinfectante. Então, pois é, você vê. Então, eu acho assim muito, muito triste e complicado. A gente tem até amanhã para fazer as nossas colocações referente a essa norma. Só que aí a gente tem um problema. Por quê? Porque essa dificuldade, eu não sei por que está assim, a gente colocar as folhas, é estranho, porque o pessoal tem que entrar, eu peço que os colegas entrem na norma, ajude a gente nisso, sabe? Vai dar um trabalho, vai, né? Você vai lá, você procura, faz o login para quem não tem, vai encontrar a norma, lá no grupo a gente dá o passo a passo. Mas o que eu acho triste é a falta, às vezes, de referência, porque muitas vezes, e eu trabalhei muitos anos com projeto, dimensionando inscrição, agora eu estou trabalhando com consultoria, a gente é obrigado a citar as normas como referência. E aí, quando você é obrigado a citar alguma coisa que está tão controversa, há uma dificuldade, né, da gente fazer isso. E então, assim, eu agradeço muito, professora, a sua explicação. Assim, eu vou vendo aqui mais pessoal, pode fazer as perguntas, né, no site, né? Eu agradeço muito, né, a sua explicação. Eu vou colocar o Pedro, depois ele vai dar uma entradinha também para fazer o comentário, né? Que ele é uma pessoa importante aqui para a gente no grupo. E eu queria colocar mais alguma coisa aqui. Peraí, professor. Rosiane,
você que tem contato da BNT, pede para eles esticar isso para mais um mês. Então, o que eu vou fazer é exatamente terminando aqui, eu vou, né, providenciar aqui com a turma dos administradores já um texto solicitando as duas coisas, né? Para exatamente, né, considerar, né, todo esse webinar aqui e o seu documento, e solicitar a possibilidade, né, de estar prorrogando aí um prazo maior. Mas, mais que isso, né, a gente não está falando só em prorrogar, a gente está querendo realmente que se discuta, né, o que você colocou. Então, são as duas coisas que nós vamos estar... Isso aí eu não sei se vai escutar, não. Então, vou ter certeza. Porque... Não, mas a gente vai ver aqui, eu vou entendeu? Uma coisa é assim, da nossa parte, eu te prometo e garanto que vai chegar a nível de, né, de status lá da BNT, tá? Isso aí, com certeza, a gente está lá, eu, né, tenho parte da coordenação do CB177, vou trazer o CB177 também para a luz desse conhecimento, né, porque é importante, né? Eu sei que está no CB10, mas o CB177 é de saneamento que também tem que estar, né, em alguma hora tem que estar discutido junto. Ô, Rosiane, isso é uma das coisas que eu já coloquei isso até no CB, tá? Deixa eu te falar outra coisa, só para você ter uma ideia. Você conhece a norma da BNT, NBR 16570, que a segunda edição dela saiu em 28/2 de 2019, que trata isocianuratos clorados, aplicação e saneamento básico, especificação técnica, amostragem, métodos de ensaios e requisitos? Já ouvi, mas não tenho ela com você. Pois é, eu estou aqui na mão com ela, uma parte dela. Eu só imprimi uma parte. Essa norma, isso aqui é esdrúxulo. Isso aqui é incoerente, aprovar um negócio desse aqui. Agora você fala, você está falando isso aqui agora? Não, está dentro do meu review de ácido cianúrico, falando sobre essa norma. Tem um item específico, eu criticando. Você vai ficar o seguinte, ela voltada para o saneamento básico, tá certo? E aí eles botaram lá 200 miligramas de ácido cianúrico por litro. E o pior é que contrataram um grupo para fazer um documento técnico. Eu tenho o documento que eu recebi. Esse grupo fez um documento técnico baseado numa referência bibliográfica que do Clésio Edmundson, de 2006. Eles citaram elas pelo menos 16 vezes. Só que essa referência, eles deram um azar tremendo, porque essa referência bibliográfica se baseou na minha tese de doutorado. Os caras me citam e eles fizeram a mesma pesquisa que eu fiz na Inglaterra e deu os mesmos resultados e eles indicaram. Agora, o pessoal que fez o documento cita eles 16 vezes, apesar de eles me citarem várias vezes lá, e esconde o meu nome. Porque se ele botasse meu nome, ele ia ver que o valor tinha que ser 100. E mais, eu vou dizer para você algo assustador. Está escrito na norma. Veja o que está escrito na norma. Na ABNT 16, que ressalta que na água de reuso, no reuso indireto, e processo de recloração, em valores de pH inferiores a 4, quando então o nível de ácido cianúrico deve ser monitorado. Minha amiga, água de reuso é de 6 a 9. Como é que você escreve que a água tem, para se monitorar cianúrico, tem que ser inferior a 4? E mais, está escrito na norma, que é uma norma que é para amostragem, método de ensaios, requisitos. Eu desafio você me mostrar na norma uma metodologia analítica de determinação de ácido cianúrico. Isso está aqui, ó, está em vigor. Estão brincando com a verdade. Eu não sei quem faz parte do comitê e que aprova um negócio desse. Se você quiser, vai lá no meu review de ácido cianúrico. Não precisa ler tudo, não, porque já tem 200 páginas. Lê só a parte referente a esse item, que você vai virar e falar assim, Jorge, não é problema. E vou dizer mais para você. Você fala, mas da onde eles tiraram esse 200 miligramas de ácido cianúrico? Eles fizeram o seguinte, eles pegaram o documento da Organização Mundial de Saúde de 2006, que refere-se à água de recreação. Tem uma citação lá dentro, que fala de uma referência de 200. E a própria norma fala, lá dentro desse documento, fala 10 vezes que deve ser no máximo 100. Eles tiraram dali. Falei, mas por que eles não usaram de água potável? Fácil. Porque alguém tinha que aprovar 200, por interesses totais,
Porque se eles usassem o de água potável de 2011 e 2017, ela saiu em 2019, o nível máximo de ácido cianúrico é 40 miligramas por litro. Você veja que loucura, uma norma que é dita de saneamento, que deveria utilizar referências a saneamento, não tem problema usar de piscina, se quiser também junto, mas tinha que citar de saneamento. Eles se citam somente a norma de piscina, porque lá apareceu um 200 e eles não podiam falar que era 100. E a norma de saneamento, os dois documentos da Organização Mundial de Saúde, indicam que a produção de ácido cianúrico é 40 miligramas por litro. Então você está vendo, Rosiane, que existe, vou dizer para você, uma irresponsabilidade. Professor, eu eu concordo, assim, a parte técnica do senhor, né? Eu acho que a gente pode passar essas questões para a BNT, a gente tem a Rosiane, né? Senão, está começando agora, né? A gente já, a BNT já vai ser inimigo nosso. Não, a ideia é contribuir com conhecimento, né? Porque eu sou técnica química, engenheira química, mas muita coisa, essa parte de desinfecção, o senhor é minha referência, né? Eu uso sempre o seu livro, né? Quando eu quero alguma coisa mais, né, aprender. Por isso eu fiz também o curso de piscina, exatamente para aprender um pouco mais de desinfecção, que a gente acaba aprendendo e passando, né? Eu queria também apresentar aqui o Pedro Galvão, que faz parte do time, é um dos administradores lá no nosso grupo, né? Pedro também é uma das referências aí do saneamento, aí, o influencer aí da área de saneamento, né, Pedro? O Pedro fazer algum comentário, as colocações, fica à vontade, Pedro. Não, só boa noite a todos, né? Só parabenizar Daiane e Rosiane pela ideia do grupo, né? A gente só carregou o piano junto depois, né? E ao professor Macedo aí pela brilhante apresentação, né? Já tinha visto ele comentando a questão do peróxido em outros fóruns, em cursos, né? E hoje ele deu uma verdadeira aula aí sobre a desinfecção e o não uso do peróxido como desinfetante e oxidante, né? Isso, como eu comentei, já tinha visto no livro do Bernardo, ele já comenta, né? Até uma vez, há muito tempo atrás, eu vi alguém perguntando pelo CT do peróxido, se alguém tinha o CT do peróxido. Ninguém tem, né? A gente só vê... Ô Pedro, esse nome CT é o inferno zodiacal na vida de quem vende o sanificante. Que se você pedir para o cara o CT, acabou! Ele vai te bloquear. O cara manda... Já me bloquearam. Eles já me bloquearam. Pra você ter uma ideia. Quando você pede o CT pro cara, o cara fala, peraí, aí eu não posso falar porque ele não existe, pô. Lugar nenhum no mundo tem. Até tem, só que são valores absurdos, né? Ficam valores absurdos. Tempo absurdo e concentração absurda. Quando você pega água destilada, água autoclavada e joga lá dentro uma bactéria e para matar ela, você precisa de milhões de um número de tamanho. Não tem lógica, porra. Exato. Ok. Daiane, eu acho que tem umas perguntas aí, era bom responder o que tem. Passa o professor responder essas perguntas. Eu acho que tem algumas perguntas no chat, eu vi aí. Ajuda a Daiane aí, vai falando no chat aí, que eu não estou vendo o chat aqui, não. Eu também não. Pedro, ajuda aí, por favor. Na verdade, é um comentário, né, que, na verdade, para reforçar, tá como piscineiro, o professor sabe o nome, né, dele lá, do site piscineiro, esqueci o nome dele. Ele fala assim: o peróxido é um poderoso oxidante, mas não é tão eficiente quanto a cloração de choques contra algas. Você não consegue fazer, né, Pedro? Você não consegue fazer uma superoxidação com peróxido. Não consegue. Você pega um derivado clorado, você aumenta a concentração dele, você faz a superoxidação. Você pega o peróxido, pode botar quanto você quiser, porque não vai cair na água e vai decompor em água oxigênio se não tiver o catalisador, cara. E aí você não consegue fazer uma superoxidação. Eu tenho vídeos que funcionam, porque tem ferro 2+ em concentração alta, na hora que você joga o peróxido, ele oxida para ferro 3, está lá no meu review, que eu dei o PDF para vocês, tem as equações, o que está ocorrendo. Mas se não tiver, não vai funcionar, cara. Entendeu? E o cara vai gastar dinheiro à toa, porque ele vai jogar, porque química é ciência exata, pô. 2 e 2 é 4, não tem como você mudar isso. Pois é. Daiane, tem uma mais acima, 2 mensagens acima, tem uma pergunta do Diogo Ornelas também.
Eu fiz a pergunta dele sobre Já o DL, fez, né? Tá. Isso. Um outro comentário, professor, que eu acho importante colocar, eu já tive bastante problema com peróxido, mas quando ele é usado, às vezes, em ETF, ele tira a questão do odor, né? E já alguns acidentes eu já vi com peróxido. E outra coisa também, o pessoal, às vezes, de suprimentos, não sei, quer comprar para não ficar fazendo um monte de entrega, eles compram quantidade para, sei lá, semanas, né? E aí, quando vai usar o próprio peróxido, às vezes não armazena ok, ou não sei, abre, aí ele já não é mais peróxido, ele acaba sendo água, né? Lógico. Então, exatamente. E aí as estações estão com problema de questão de odor, né? Porque eles tentaram para fazer como oxidante, e a gente acaba tendo esse problema, né? Então, esse era um comentário que eu queria fazer. E eu acho legal, assim, a gente está com um grupo aqui de frente. A gente tá. Esse é o propósito do nosso grupo. A gente não é linkado, não está focando em nenhuma organização, não é um grupo comercial nem nada, é um grupo técnico. Até uma frase que eu sempre falo que o conhecimento deve vir antes do seu posicionamento. Então, eu sempre procuro entender para depois eu me posicionar, né? Eu acho isso importante. O professor citou diversas referências técnicas, o pessoal técnico que está aí, que não estiver no grupo, pede para entrar, a gente está respaldado. E, assim, eu queria deixar também, a gente vai tentar ver se a gente consegue mexer e mudar a professora a falar esse prazo. Se tiver alguém também, assim, que vai ficar gravação, vai compartilhar, vai chegar no pessoal, né? A gente vai tentar mandar esse vídeo para a BNT. Professora, a gente já está vendo como que a gente vai fazer com isso. Mas se alguém da BNT ou que participou, que acho que foi a Bequim que fez essa revisão da 15784, se alguém quiser também conversar ou até mesmo fazer dialogar ou colocar o seu posicionamento, a gente é aberto para isso, né? A gente está falando aqui do conhecimento, e eu queria agradecer, porque acho que a gente está mais com pergunta, né? O pessoal foi um aprendizado, professor, o senhor colocar tudo isso. O ano passado, mais ou menos em outubro, de novo eu participei junto com um grupo, a gente estava com uma legislação para ser aprovada, que era a CNRH 54, que praticamente ia inviabilizar o reuso aqui no Brasil, e não potável, e ela também estava com critérios que nem os outros países que já fazem reuso potável tinha. E aí, com essa união dos acadêmicos, né? E eu falo acadêmicos, mas assim, os acadêmicos também que vão para o campo, sabe? Não é só aquele acadêmico que põe os livros. Desculpa o áudio aí. E a gente conseguiu barrar essa aprovação, e ela está ainda em estudo. Então, essa é a nossa ideia, o nosso propósito. Assim, eu agradeço mesmo, pessoal, aí a paciência aí, né? O pessoal que está no grupo, é um grupo agregador, né? É isso, assim, acho que são os meus comentários. A professora Rosiane quer falar alguma coisa, o Pedro, e o professor também pode dar as suas colocações finais, professor. Vai, Rosiane, eu falo final. Não, pode, eu só vou encerrar aqui a live com a Daiane, pode falar. Tá. Uhum. Eu primeiro agradeço todo mundo. O que eu coloquei para vocês é uma organização de fato, não fui eu que fiz as pesquisas. E eu quero dizer o seguinte, conversar, estar aberto a diálogo, todo mundo dá. E as pessoas têm que entender, e o mais importante, sabe, que as pessoas têm que entender que hoje a comunicação não é a mesma que você tinha há 20 anos atrás. Hoje, você fala alguma coisa, aquilo vira um reboliço. E você sabe, chega muita gente de uma vez. Pra você ter uma ideia, eu mandei para você, Daiane, eu acho que eu mandei para o Pedro também, mandei para a Rosane, eu botei essa live no meu Facebook, Águas. Rapaz, tá dando, até a hora que eu olhei, mais de uma pessoa alcançada por menos de um minuto, cara. Há um interesse no assunto, há um interesse em fazer. E as empresas são importantes, tem disso. Você vai virar e falar assim, você pode usar peróxido? Pode. É só falar qual é a dosagem que você vai usar. Vai funcionar? Se tiver ferro 2, vai funcionar. Se não tiver, não vai funcionar. E mais, você precisa ter esse controle da DL50, da toxicidade. Nós precisamos ter esse controle, porque as pessoas estão ingerindo água. Isso, eu acho que é o principal do PSA. É o controle da toxicidade das substâncias químicas que você usa. Agora, se alguém quiser comparar
a norma de 2009 com a de 2023, eu acho que é interessantíssimo. Eu vou botar lá no grupo, tá, Daiane? O PDF dessa norma. Compara as duas e vê se é igual. Deus queira que eu esteja completamente errado. Só o que eu olhei é que é igual. O resto, houve evolução. Agora, se for tudo igual, me desculpem, copiar e colar, levar 2 anos, a mesma coisa, é brincadeira, cara. Isso é tentar passar os outros para trás, pô. Não é assim que a gente faz uma norma da BNT. Muito obrigado, tá, gente? Eu abri mão do meu sábado para preparar isso, abri mão do meu domingo. Logicamente, minha mulher brigou comigo, porque ela queria sair, queria ir num lugar, queria ir no outro, queria levar cachorrinho para passear na universidade. Eu não podia levar, porque eu estava acabando de fazer o negócio, entendeu? E eu fico muito feliz de poder estar aqui domingo de noite, dando uma pequenina contribuição, porque eu sou uma gota d'água no oceano. Não tenho a divulgação que eu gostaria de ter. Porque eu tenho redes sociais, tenho um canal de YouTube, esse tal, mas quem vai lá é só pessoa técnica, não é a multidão. Mas está lá, está disponível. E muito obrigado, tá, Daiane? Muito obrigado, Rosana. Muito obrigado ao Pedro. E eu estou sempre às ordens que vocês querem discutir tecnicamente alguma coisa. Obrigada, professor, né? Para mim é uma honra. Eu tenho todos os seus livros, né? Aí você falou no ouvido que eu escuto, cara. É uma referência para mim, né? Então, assim, eu estou muito feliz do professor estar fazendo parte do nosso grupo e de ter, né, separado o seu tempo para falar aqui com a gente, né? Eu queria agradecer os comentários, às vezes dúvida também, se o pessoal que está vendo pode colocar lá no grupo, o professor está lá. Tem sim um canal do professor, depois eu coloco lá o link, eu não estou com ele aqui fácil, ele está fazendo a transmissão em conjunto, né? Eu tinha mandado o link errado, deu algumas coisinhas que eu não sabia que precisava de um software para entrar, enfim, foi falha minha, né? Peço desculpa. E é isso, gente, eu só tenho a agradecer aí por tanto conhecimento, professor. Eu vou rever a sua live, né? Com um papelzinho lá, com aquela apresentação que eu já tenho, vou anotar, porque é um conhecimento que a gente vai levar, um legado que a gente vai levar. Então, eu quero agradecer todo mundo, né, que está aqui, né? Tem o pessoal, nos outros administradores que ficaram nos bastidores, né? A gente está com o Adriano Gama, a gente tem também a referência, a gente tem a Aline Sardinha lá, que está junto com o pessoal da UFSCar, após ela é sobre PSA, né? Ela também é administradora, a Rosângela também, só que a Rosângela está viajando, ela está fora do país agora. E eu quero agradecer aí, muito obrigada, gente, aí um bom domingo. Vai ficar gravado aí a apresentação e quem não tiver no grupo, dá um toque aí pra gente, ou pode mandar para mim pelo LinkedIn, para mim, pro Pedro, que a gente adiciona, tá bom? Eu vou mandar para você agora mesmo, para o grupo, o PDF dessa minha apresentação, 2 slides por página, porque aí fica mais fácil das pessoas folhearem e marcar com a caneta, etc. Para evitar você ter que, por exemplo, aguentar a gente 1 hora depois mais aí assistindo, cara, entendeu? Então o PDF eu acho que facilita isso, tudo que foi falado lá. Ok. Obrigada. Então tá ótimo, então obrigada, acho que foi a nossa primeira live, né? Quem está nos assistindo, e a gente vai colocar no grupo, vem novidade aí, né? Nós temos 6 administradores do GT-PSA, a ideia desse grupo é trazer, sim, discussão técnica, trazer empresas, trazer a academia, enfim, a gente já colocou isso lá, né? Empresas, academia, governo, e nós vamos, sim, a ideia é que esse grupo seja um grupo de grande articulação em termos de conhecimento e divulgação, para que nós possamos, sim, estar trazendo esse aumento no patamar da qualidade do saneamento. Essa é uma grande intenção do grupo e nós vamos, sim, junto com todos que estão no GT-PSA, trazer essa questão da divulgação, né? E o Brasil precisa disso, né? A gente precisa estar trazendo essa melhoria para o saneamento básico. E é isso aí. E num domingo, a gente fazendo a primeira live, o grupo já é um sucesso, né? Né, Pedro, Daiane, professor Macedo, que está fazendo aqui com a gente. Verdade, Adriano, né? Que está aqui, a Aline, a Rosângela e a Gabi também, que está presente. E é isso aí. Então, uma boa noite para todos. E a gente vai, conforme encaminhamos, para a BNT esta solicitação e vamos ver o que acontece. A gente vai estar informando no grupo. Exato. Tá e bom? O último comentário, falando da Gabi, então, na verdade, a Gabi foi fundamental, né? Ela que foi me ajudar a usar o aplicativo. A Gabi é uma das pessoas da Aves do Espírito Santo.
que eu sou apaixonada, né? Eu não sou de São Paulo, mas sou linkada ao pessoal do Espírito Santo, né? E eu queria agradecer mesmo, foi muito, muito legal esse ponto. E reforçando, a gente está sim aberto, se alguém quiser fazer alguma live e tal, mas assim, a gente está focado, ele é um grupo de conhecimento técnico, né? Então, não tem que funcionar. Nossa ideia é melhorar o saneamento, né? Eu sempre uso uma frase do Eric Hiller, que ele fala assim, que a água é o elo que nos une, né? Que nem eu falo, o ar que eu respiro, se tá você no mesmo lugar, a gente respira o mesmo ar. Mas se a gente está no local, tem muita gente que não tem a mesma água. Às vezes eu levo assim a minha água, porque eu sei que aquela água ali ela não é segura, isso é muito triste. Então, a nossa ideia, o PSA, que é Plano de Segurança da Água, nosso sonho, né? É mandar água segura para todo mundo. Essa vai ser a luta e o propósito maior do nosso grupo. Esse é o desafio, né? E a gente vai melhorando. Tem local que nem conheceu o que era plano de segurança, hoje já conhece, já está fazendo. Eu sou muito otimista com saneamento no Brasil. Estamos atrasados ainda, mas tem local que está bom e vamos junto aí nessa e vamos fortalecer o saneamento básico no Brasil, que é isso aí, né? Então vamos. Okay? Boa noite aí, obrigada. Então vamos lá. Tá, tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau. Oi, Pedro. Já encerrei aqui. Aí.